Atos, capítulo 5, parte 3. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico do livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje, o capítulo 5, terceira e última parte, parte 3. Eu quero convidar você a, após ler todo esse capítulo, meditar, pensar em todos esses acontecimentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja primitiva, a Igreja dos Apóstolos do tempo de Pedro, Tiago, João, Paulo. Após meditar nesta palavra santa, volta aqui no vídeo e confere com a gente os nossos comentários, as nossas impressões e para que você também possa se encher de alegria, de fé e de inspiração sobre esta palavra que é a palavra do nosso Deus. Queridos, e recapitulando o vídeo da semana passada, do capítulo 5, parte 2, né, esse mesmo capítulo, a gente vê que no vídeo anterior a igreja estava vivendo um momento maravilhoso de milagres, prodígios, conversões, a igreja crescendo cada vez mais, tanto com homens quanto mulheres, eram acrescentados ao grupo daqueles que criam, a multidão daqueles que criam. E as autoridades religiosas invejosas, eles prenderam os apóstolos, só que Deus enviou o seu anjo e abriu a porta da prisão para eles. Eles saíram e continuaram a pregar a palavra no templo, ensinar o povo. E outra vez, esses líderes religiosos, assim, sem violência, porque eles tinham medo de ser apedrejados pelo povo, trouxeram os apóstolos em um conselho, né? Quase uma CPI, entre aspas. E esse Supremo Tribunal aí de sacerdotes estavam querendo interrogar os apóstolos, intimidar e parar esta obra maravilhosa em que os apóstolos estavam testemunhando Senhor Jesus Cristo. O sumo sacerdote liderou então interrogatório aos apóstolos e falou: nós não mandamos expressamente que vocês não ensinassem neste nome. E aí vocês encheram Jerusalém desta doutrina e querem lançar o sangue de Jesus sobre nós? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós entendemos que Ele é a autoridade máxima. Ele está no controle de todas as coisas e nós queremos que Ele esteja no controle da nossa vida, das nossas decisões, do nosso caminho. E se nós tivermos que optar entre uma situação e outra, entre uma opinião e outra, a que vai prevalecer deve ser sempre a opinião de Deus, a palavra de Deus, a ordem, o ensino que vem de Deus. Ao que o apóstolo Pedro, se levantando aqui em resposta ao interrogatório desses religiosos sacerdotes, ele disse:
mais importa obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que esses homens sejam autoridade, mesmo que esses homens sejam religiosos. A ordem de Deus é que tem que ser obedecida. O apóstolo Pedro continua respondendo aos sacerdotes, aquele conselho, né, de homens que estavam ali tentando intimidar os apóstolos, né? Ele diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Só nesta frase, Pedro já fala muito, um conteúdo muito profundo. Ele diz que Deus é o Deus de Israel. Nossos pais, ele se querendo dizer o Deus do povo de Israel, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, nossos pais, porque os judeus, filhos de Abraão, então ele continua dizendo e testemunhando como Jesus havia ordenado a ressurreição do Senhor Jesus. Ele diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes. Então ele deixa bem claro de quem ele estava falando. Estava se referindo a Jesus, que foi morto na cruz e suspendendo no madeiro, querendo dizer, é este Jesus que Deus ressuscitou dentre os mortos. E olha, os sacerdotes sabiam muito bem do poder sobrenatural da ressurreição, como eu já mencionei nos vídeos anteriores. Eles subornaram os soldados da guarda de Roma para mentir sobre o corpo de Jesus. Os guardas haviam presenciado a ressurreição, o milagre, o poder da ressurreição do Senhor Jesus, de forma que a resposta destes sacerdotes à verdade, ao poder de Deus, era simplesmente ignorar tudo que eles sabiam que é verdade e oprimir os apóstolos do Senhor Jesus, que tentando calá-los, e poderiam cair de joelhos, pedir perdão, receber o arrependimento, mas escolheram o caminho da oposição, o caminho da inveja, do mal, o caminho das trevas, o caminho da política maligna. E eles, então, ouvindo ali Pedro, quem sabe Pedro tinha no seu coração o desejo de que esses sumos sacerdotes, ou esses sacerdotes e sumos sacerdotes, se convertessem ao Senhor, crescem de verdade, né, naquilo que eles também eram testemunhas. Mas ele continuou então falando, Pedro continuou falando ali, né? Deus, com a sua destra, elevou Jesus a príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. E agora ele fala outra vez, nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, Pedro, em poucas palavras, falou
uma pregação para aqueles homens, no momento que ele estava sendo ouvido ali naquele interrogatório, Pedro falou do passado do povo de Israel, como eles sabiam que eles eram o povo de Deus e o Deus dos pais. E ele falou de Jesus, da ressurreição, da crucificação, ele falou do derramamento do Espírito Santo sendo Deus. Então ele falou de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em poucas palavras. Uma resposta de um conteúdo muito profundo, de muita informação. Ele deu então uma resposta muito, sim, certa, importante, completa. E ele começou dizendo: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E ele deixou bem claro quem é o Deus, quem é o único Deus a quem nós devemos obedecer. Ele falou também do seu Filho Jesus, da obra redentora, e falou da remissão do povo de Deus, do povo de Israel. E ele falou também qual era o papel dele, né? Ele falou aqui no versículo 32, nós somos testemunhas de Jesus. Mas aí essa comissão dos sumos sacerdotes com os sacerdotes, eles então analisaram ali, estavam querendo, sabe o quê? Deliberaram matar Pedro e os apóstolos. Eles ficaram muito nervosos, muito enfurecidos com esta maravilhosa e ousada resposta do apóstolo Pedro e dos apóstolos. E nessa comissão, né, nesse conselho aí, nesse inquérito que eles estavam ali realizando com Pedro e os apóstolos, havia um homem fariseu, que é um segmento ali da crença da religião dos judeus, que se chamava Gamaliel. Esse homem era considerado como se fosse hoje em dia um PhD, um mestre, acima, né, dos professores, dos rabinos. Assim, a palavra é rabã, que é uma pessoa que tem um conhecimento superior à grande maioria. Também a gente ouve falar e aprendeu que a palavra de Deus diz que Paulo, quando era Saulo, né, antes de se converter, ele cresceu e ele foi, assim, educado aos pés deste homem Gamaliel, como se diz. Ele estava constantemente sendo ensinado, instruído, desde que era considerado o melhor entre os rabinos, mestres religiosos, espirituais, teólogos, que podemos assim dizer, daquela época. Então, nessa comissão, pediu a palavra, se levantou Gamaliel, fariseu, que aqui está explicando, né? E informando que ele era fariseu, doutor, né, da lei. O povo venerava, tinha muito respeito, né? Tinha uma moral grande ali com o povo. E ele pediu para que levassem os apóstolos um pouquinho lá para fora e falou para aquela comissão: olha, homens israelitas, presta atenção, cuidado a respeito do que vocês vão fazer com estes homens, né? Gamaliel falando. Aí ele mencionou
um outro caso de um outro homem, Teudas, e também um outro Judas, o Galileu, né? Outro Judas, que ele falou que esses homens fizeram um movimento tal, mas depois o movimento tudo deu em nada. E ele falou assim, né? Se é de Deus todo esse movimento, a gente não vai conseguir desfazer. Por quê? A gente tem que prestar bem atenção se nós não estamos brigando com Deus. Olha aí, esse homem, eu penso comigo, né, que ele já, como se diz aí no popular, matou a charada. Isso daí não adianta a gente fazer nada que nós não vamos conseguir, porque se é Deus, ninguém para esta obra. E aí, como ele tinha, né, todo esse conceito e tal, o pessoal concordou, essa comissão aí, né, formada dos sumos sacerdotes, os sacerdotes e toda aquela turma, então concordaram com o que disse Gamaliel. Chamaram os apóstolos de volta depois de açoitá-los. Então eles foram, naquele momento, bateram, né? Foram açoitados, bateram muito neles e ordenaram mais uma vez que eles não falassem no nome de Jesus. E deixaram eles ir, soltaram os apóstolos. E aí os apóstolos se retiraram, né, da presença do conselho, dessa comissão. Pensa, alegres, regozijando, diz a palavra, por ter sido julgados dignos de padecer, de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E olha, então saiu tudo ao contrário do que esses religiosos queriam. Eles achavam que iam bater nos apóstolos, né? Dar essa intimidação, colocá-los contra a parede, ficarem bravos com eles, pensaram que eles iam ficar quietos. Olha só, versículo 42. Todos os dias, no templo, nas casas, eles não paravam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, né? Aí que eles ensinavam mesmo. Aí que eles pregavam mesmo. Iam até nas casas das pessoas anunciar, testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Você que está participando desse estudo bíblico, talvez possa estar pensando, como alguém que é chicoteado, como alguém que é preso, como alguém que nem dinheiro tem, como eu já falei, sequer para dar uma ajuda a um paralítico, como alguém que sofre, pode ficar feliz. Não se trata de forma nenhuma de espécie de loucura ou qualquer tipo de distúrbio, pelo contrário. Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Olha o que Jesus fala. Bem-aventurado quer dizer felizes.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E o Senhor Jesus continua ensinando: bem-aventurado vocês são quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem toda sorte de mal contra vocês, contra vós, por minha causa. Olha o que Jesus fala no versículo 12. Exultai e alegrai-vos, pois é esplêndida, é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O cristão deve ser sal e luz. De forma, querido, que Jesus, ele ensinou, ele deu esse segredo, ele mostrou, ele revelou que há uma recompensa na vida futura, no futuro, sobre as pessoas que sofreram pelo nome dele. E ele ainda falou, olha, e essa recompensa para quem sofre esse tipo de sofrimento, que padece dessa forma por amor ao meu nome, ela é grande. Então já vai se alegrando por antecipação. Jesus falou isso em Mateus 5, e é por esta razão que os apóstolos, depois que eles levaram as chicotadas, foram presos, foram interrogados, foram maltratados, saíram da prisão depois de ser açoitado, alegres, se alegrando, porque eles falaram, olha, fomos dignos de ser julgados, né, assim, e sofrer pelo nome de Jesus. Não se trata de nenhum tipo de masoquismo, trata-se de ter fé naquilo que Jesus ensinou. E olha, Pedro, que antes negou Jesus, se escondeu, falou que não tinha nada a ver com Jesus, depois de receber o Santo Espírito de Deus, ele se tornou valente. Os discípulos também que se esconderam se tornaram corajosos, testemunhando, sendo testemunha do Senhor Jesus. E olha que nem sempre os anjos dão este livramento aos apóstolos que eles tiveram neste capítulo 5 de serem presos na prisão. Eles foram soltos com um propósito de continuar fazendo a obra. Mas quando a missão destes apóstolos terminou na terra, eles sofreram grandes atentados à vida. E olha o que aconteceu com cada um deles. A vida desses apóstolos e de outros também que serviram ao Senhor, foram testemunhos do Senhor Jesus Cristo, os cristãos da era da igreja primitiva. Muitos deles, né, que também eram associados à igreja do Senhor Jesus, eles muitas vezes foram livres, libertados, protegidos por milagre, como foi o caso da soltura dos apóstolos através do anjo do Senhor, né? Mas, alguns momentos da vida deles, o final da vida deles mais especificamente, não houve para muitos deles este livramento milagroso.
eles sofreram a morte por entregarem a sua vida e por pregarem o nome do Senhor Jesus de forma muitas vezes trágica. Mateus, ele teve a sua cabeça cortada, né, decapitado com a espada, segundo a tradição, a história dos primeiros cristãos, né? E Marcos morreu em Alexandria depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Ele, por pregar o evangelho, teve esse fim. Claro, para o corpo físico, né? Porque a alma aguardava o galardão, a recompensa, a vida eterna. Olha só, Lucas, ele foi enforcado em uma oliveira na Grécia. João Evangelista, ele teve uma morte natural. Não conseguiram matá-lo, embora tenham tentado, ao jogá-lo em um caldeirão com óleo fervendo. Olha só o que os apóstolos passaram. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele teria uma morte de cruz, mas ele não se achou digno de morrer na mesma posição que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, e assim ele morreu. Tiago, ele foi decapitado também, cortaram a cabeça dele com uma espada em Jerusalém. Bartolomeu foi açoitado, chicoteado e apanhou até morrer. André foi crucificado e ele pregou o máximo da voz que ele podia aos seus algozes, né, aqueles carrascos, aqueles perseguidores, e assim ele morreu. Tomé foi atravessado, né, com uma lança. Judas, não Iscariotes, né, Judas o outro, ele foi morto com a flecha de um executor, de um carrasco. Matias, desculpa, cortou aqui. Matias, então, ele foi apedrejado e depois decapitado, assim como Barnabé também foi apedrejado e decapitado, cortaram a cabeça dele. Lembra de Barnabé? Atos capítulo. Desculpa, cortou aqui a gravação. Então, Matias, ele foi apedrejado e decapitado, cortaram a cabeça dele. Assim como Barnabé. Lembra de Barnabé, de Atos 4, que ele vendeu uma herdade, colocou o valor aos pés dos apóstolos? Então, esse Barnabé, ele era mencionado como uma pessoa, deixa eu ler aqui para você, olha só, Atos 11, esse Barnabé foi mandado para Antioquia, e ele era no versículo 24, Atos 11, 24, eu vou ler para você. Era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e fé. E aí, olha o resultado do trabalho dele.
muita gente se uniu ao Senhor. Aí Barnabé partiu de Antioquia para Tarso para buscar Saulo, que depois seria Paulo. E aí, quando encontrou com Saulo, conduziu Saulo para Antioquia. E aí, Atos 14, deixa eu mostrar para você. Atos 14 fala então que Barnabé é apóstolo. E aí, Barnabé e Paulo fazendo a obra do Senhor, né? Esse Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, aquele que encoraja, né? A gente viu que a vida dele ali já em Atos 4, ele já participando das ofertas, vendendo uma propriedade, abençoando a obra do Senhor com aquele dinheiro, seus bens, aquilo que ele arrecadou, e depois continuou firme, fiel, fazendo a obra. Então ele morreu assim também, apedrejado, e cortaram a cabeça dele, decapitado. E Paulo também, né, o apóstolo Paulo, ele morreu decapitado em Roma. Em Apocalipse 21, capítulo 14, a gente vê que o Senhor Jesus revelou a João que o muro da cidade, que tinha 12 fundamentos, continha nesses 12 fundamentos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, que é Jesus. Então, Jesus mostrou esta honraria para João na visão que ele teve lá no Apocalipse. Que bênção! E a igreja segue caminhando. E hoje, exatamente neste ano, muitos cristãos perderam sua vida pelo simples fato de serem fiéis ao testemunho e ao amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Até no Afeganistão, o grupo terrorista Talibã tem exterminado, matado e torturado cristãos. A igreja perseguida na atualidade precisa da minha e da sua oração e apoio. E conforme vai chegando o final dos tempos, a nova ordem mundial, eles têm como objetivo também perseguir, calar a voz profética, o testemunho do Senhor Jesus Cristo na boca dos cristãos que amam e propagam o Evangelho. Mas o Senhor em breve virá arrebatar a sua igreja. Aqueles que ficarem para a grande tribulação e que não foram arrebatados, terão que dar a própria vida. E a Bíblia diz que serão decapitados pelo iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo, aqueles que se negarem a receber a marca da besta. Então, os seus nomes estarão escritos no livro da vida, porque não negaram o nome de Jesus, não receberam a marca da besta. Mas a glória é imensa. Diz a palavra do Senhor que os sofrimentos do tempo presente não são de se comparar com a glória que há de se revelar no futuro, na eternidade. Então, a nossa vida, a gente não deve pensar só neste tempo em que estamos na Terra, mas no tempo presente. A gente vai ficando por aqui e na sexta-feira que vem
tem mais. Atos dos Apóstolos. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Muita paz.